Reforma íntima, transformação pessoal, crescimento emocional e espiritual, evolução, amadurecimento, emancipação, humanização. Várias palavras para falarmos do caminho de transformação a que a religião se propõe. Falaremos disso no episódio de hoje. Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Os pretos velhos caboclos, vamos todos saravá. Vamos pedir licença a Deus nosso Senhor para os trabalhos começar. Senhor do mundo, Oxalá, meu Pai. Baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Baixai na Umbanda, meu Senhor, e a nossa terra iluminar. Olá, amigo e amiga, tudo bem? Aqui quem fala é Gregório, apresentador do projeto Conto de Aruanda. Seguimos para a nossa 14ª edição, continuando o assunto que havíamos tratado quando falamos da oração e do crescimento emocional. Vamos falar agora a respeito do caminho de transformação pessoal, de transformação espiritual. Aqui muitos dão vários nomes, né? Ou já ouvimos falar de reforma íntima, né? Uma palavra muito comum aí, principalmente nos meios do movimento espírita, falando de ampliação da consciência, conforme as práticas budistas, né? Também dizem. Crescimento emocional, né? Um aspecto da psicologia, né? Do estudo da psicologia em relação à prática religiosa, né? E quais são os benefícios que a prática religiosa pode propiciar, né? Ao adepto, ao homem de fé, e também as práticas, né? De humanização e crescimento que o indivíduo também pode lograr aí, conseguir através da vivência religiosa. Nós vamos falar sobre o aspecto da Umbanda, naturalmente, né? O objetivo do nosso trabalho é estabelecer reflexões sobre a prática umbandista e quais os benefícios, né, onde, né, ser um bandista pode nos levar, e por isso gostaria de fazer algumas reflexões breves com o amigo e amiga que me ouve a respeito desse tema. Vínhamos no episódio anterior falando sobre a prática da oração e o estado oracional, né, o estado de oração como uma comunicação subjetiva do homem de fé, do umbandista, com a dimensão do divino, do sagrado. E como o estado de oração permite esse diálogo, né? Esse processo de comunicação que o indivíduo faz com o divino, né? Buscando identificar o seu mundo interior, as suas necessidades, suas carências, né? Seus anseios, e abrindo-se à possibilidade dessa transformação, de crescer espiritualmente por meio do diálogo, né? Dessa abertura com as dimensões superiores, né? Agora, o estado de oração, conforme a gente já havia falado brevemente também no episódio anterior, ele pressupõe um estado também de ação, né? Orar também é um processo de se movimentar, de se dedicar a uma proposta de vida que nos mobilize a algo maior, que nos mobilize a uma transformação, que nos mobilize a um processo de evolução, né? Conforme muito nós ouvimos e falamos nos meios espiritualistas, né? A Umbanda também fala muito disso. E esse estado ele pressupõe mudanças, né, na vida do indivíduo, pressupõe aquisição
de novos hábitos, transformação de determinadas predisposições, tendências emocionais negativas, né? E o estado da oração é naturalmente uma porta, um veículo que o indivíduo pode dispor para recolher em si forças interiores, inspiração, para conseguir esse objetivo, né? Que é o objetivo essencial, né, do processo religioso, né? Fazer com que esse indivíduo amadureça, ele cresça como ser humano primeiro, né? E consequentemente crescerá também espiritualmente na sua relação com Deus, né? E com a vida, né? No entendimento das leis da vida. Quando nós falamos de transformação emocional, de reforma interior, né, de evolução, é importante a gente entender que esse tipo de proposta, né, ele vai mexer com as bases que o indivíduo tem pré-estabelecidas, né, no seu mundo interior. História de vida, relacionamentos anteriores, né, círculos sociais, hábitos que esse indivíduo traz consigo e que caracterizaram a sua personalidade, o seu estado emocional, a sua estrutura emocional atual. Quando ele, a partir do momento em que ele resolve abraçar uma proposta de vida religiosa, uma proposta de vida espiritual, ele naturalmente é chamado a rever determinadas situações, né? E a determinadas condições interiores. Isso é natural. Muito embora esse processo desperte uma série de conflitos, né? Uma série de medos, de anseios, né? De preocupações nesse indivíduo que se vê ao mesmo tempo desejoso da mudança, desejoso, né? De melhorias, né? Para a sua vida, de conquistar um estado de serenidade, de paz interior, de felicidade até, né? Na vida, mas que se vê de braços dados com um histórico de vida, com situações passadas, com toda uma bagagem que ele carrega dentro de si e que ele ainda não conseguiu se libertar. E isso desperta uma série de conflitos e muitas vezes, se isso não é refletido de maneira consciente e não é levado a um processo de amadurecimento desse indivíduo, ele corre o risco de se prender dentro da prática religiosa, quando ainda é o caso dele continuar dentro da senda religiosa, né? Porque muitas vezes a sua carga, né? Os seus contrapesos, né? As suas âncoras emocionais são tão grandes em que ele, diante da proposta, né? Do espírito, né? Da proposta religiosa, desse encontro com Deus, e para que ele possa assim realizá-lo, deve da sua parte se libertar, né? Se dispor pelo menos, né? A se libertar de uma série de questões, de hábitos e de processos emocionais, e que esse indivíduo se sente tão preso a eles que ele acaba por desistir, né? Naquele momento da vida espiritual, da vida religiosa. Ou, quando permanece, né? Na vida religiosa, ele pode acabar se distraindo, se tornando um religioso aí, distraído, fanático, muito preso a processos superficiais da religião, presos a ritualísticas, né? A coisas que não levem a uma dimensão mais profunda da sua conscientização interior. Ele vai ficar preso à necessidade de ter alguém, entidade, no caso da Umbanda, né? Uma entidade, um sacerdote, que o fique a todo momento servindo como um ponto aí de projeção das suas necessidades emocionais, porque falta a ele esse processo de amadurecimento para se interiorizar e perceber as suas necessidades interiores, né? As suas necessidades de crescimento e de amadurecimento como pessoa. Esse indivíduo corre um grande risco de passar, inclusive, muito tempo dentro da religião, ou migrando de religião, de núcleos religiosos, de denominações religiosas, passando de um lugar para outro, numa busca incessante, num processo de insatisfação contínua, porque não consegue ainda, porque é inconsciente dessa sua questão, não consegue identificar que está em si, né, dentro dele mesmo, a necessidade de se reajustar
e de crescer como pessoa. Nós falamos muito sobre evoluir quando nós estamos dentro da Umbanda, né? Sobre evoluir espiritualmente, que existem escalas, né? Que existem evolução entre os espíritos, né? Entre os indivíduos, né? Curiosamente, isso é até interessante, o Jung também, num dos seus livros, ele também fala sobre que ele, na prática clínica, também havia observado que existiam indivíduos, né, dentro da sociedade com os mais diversos tipos de consciência, né, que nós podemos, e de fato, se nós observarmos, isso é bem uma verdade, né, do ponto de vista da realidade psicológica das pessoas, né, que nós podemos encontrar na nossa sociedade, né, na sociedade humana, os indivíduos com os mais diversos tipos de características, né, de consciência. Né. Nós temos desde indivíduos cuja mentalidade, né, os hábitos, né, a maneira de se expressar e mesmo a sua condição emocional, né, os símbolos que esse indivíduo até inclusive revela, né, na sua linguagem, ou mesmo no relato dos seus sonhos, é muito próximo, né, dos indivíduos com uma mentalidade bárbara, né, primitiva, né, dos nossos ancestrais, né. Então parece que estão aqui reencarnados aqui no nosso círculo, né? Pessoas também com mentalidades, com determinadas características emocionais lá da época da Idade Média e outras ainda, né, que parecem estar à frente de seu tempo, né? Como nós podemos observar aí. Tudo isso são reflexos, né, da experiência que os indivíduos trazem na sua bagagem espiritual, né, e que se revelam por meio da personalidade atual que hoje dispõe, né, para se manifestar aqui nesse mundo, né, como seres encarnados. E quando nós falamos de evolução espiritual, nós também entendemos, né, os espíritos, os guias de Umbanda, eles trazem esse ensinamento, né, de que o mundo espiritual é formado por hierarquias as mais diversas. Essas hierarquias não representam em si um processo de superioridade, né, de umas para com as outras, né, de isolamento, né, de segregação ou mesmo de marginalização, conforme nós estamos muitas vezes observando dentro da Umbanda, né, e de outros movimentos espiritualistas, né, que também consideram o processo evolutivo, né, do espírito. Nós vamos observando um entendimento equivocado disso, né? Quando os espíritos trazem uma noção da evolução, e eles falam disso como sendo uma lei, né, a qual o espírito, que somos todos nós, estamos submetidos, ele está falando de um processo, explicando didaticamente um processo que tem um início, um meio e um final, uma destinação, né, na qual nós estamos lançados, né? Agora, isso não deve servir para que a gente olhe os indivíduos ao nosso redor sobre esse ponto de vista de distanciamento, né, ou de segregação, né, criando irmandades e fraternidades que se entendem superiores aos outros, né, aos outros que não fazem parte daquele núcleo, né. Esse é um entendimento equivocado, né? Primeiro porque na condição de seres humanos nós não temos como olhar um outro indivíduo e entender se ele está numa condição, do ponto de vista espiritual, melhor ou pior do que a nossa. Em absoluto, nós não temos essa condição. Então, o momento de cada indivíduo não é possível que nós avaliemos. E o nosso crescimento, ele só surge, né, como pessoa quando nós entendemos que o trabalho a se fazer aqui na Terra é um trabalho em favor do próximo. É um trabalho em favor do ser humano. É nós olharmos isso, é nós nos desvincularmos, né, de rótulos sociais, de estigmas sociais e culturais que nós carregamos, né, na nossa formação, e conseguirmos olhar, né, um indivíduo como um outro ser humano, né, entender qual é o trabalho, o que eu devo fazer para benefício daquele ser humano que está ali do meu lado, né, com quem eu convivo, com quem eu tenho oportunidade de cruzar aí na minha lida cotidiana, não é? Que seja um bom pensamento em relação àquela pessoa, que seja uma oração que eu faça para aquela pessoa, que seja uma ação humanitária, né, que eu
possa produzir, mesmo que simples, né, ao benefício do indivíduo, uma mensagem de esperança. É isso que os nossos guias e mentores manifestam tantas vezes, né? Indivíduos, né? Como nós falamos também no episódio anterior, quando falamos da oração, né? Quantos esses seres espirituais hoje sequer fazem parte do ciclo de encarnação humana e continuam manifestando-se próximos de nós, nos envolvendo em sua misericórdia, em sua caridade, em sua compaixão, para nos inspirar nesse crescimento como pessoas, para nos inspirar para que nós também ampliemos a nossa consciência, entendamos, entremos de maneira consciente nesse universo espiritual, despertos da nossa luz espiritual, para que nós também possamos nos somar às suas fileiras, desejosos do bem, desejosos do crescimento dos indivíduos, todos e sem qualquer distinção. Isso é o crescimento espiritual que a Umbanda propõe. Esse é o crescimento que nós devemos nos lançar. Quando nós pensamos do ponto de vista mais humanitário, nós conseguimos nos emancipar, crescer individualmente, né? O nosso crescimento é realmente individual. O processo da evolução, ele é subjetivo, é interior, sim. Ele não está preso a nenhuma circunstância exterior, a nenhum outro indivíduo, né, com o qual nós, mesmo familiares, pessoas com quem nós temos uma relação direta nessa encarnação, né, é sempre um crescimento individual. Mas também, como falamos anteriormente, a nossa libertação do ponto de vista de humanidade, ela não é individual, ela sempre depende da coletividade, sempre dependerá, não é? As falanges espirituais que nós vemos na Umbanda, né? Nas correntes, seres que se anulam do ponto de vista de sua personalidade, que já tiveram, que vêm através de místicas, né? De simbologias, de manifestações arquetípicas, né? Se manifestar assumindo o anonimato daquilo que foram, até mesmo porque hoje entendem que aquilo que foram é uma condição transitória, enquanto ligados ainda estavam à sua condição humana. Esses indivíduos vão dar mostras da grandeza do espírito e que qualquer tipo de condição, de título, de bens, de características de personalidade, quando ainda do ponto de vista humano, no mundo espiritual, na Aruanda, são totalmente destituídas de sentido. E a única coisa que sobra, que é o que realmente faz sentido, é esse crescimento, né? Esse processo de emancipação, de libertação do círculo de sofrimento. Aqui nós precisamos nos lançar, do qual nós tanto necessitamos, né? Para vivermos uma vida mais plena, né? Liberta das dores, das angústias, né? Dos suplícios que nós ainda carregamos dentro de nós. E estarmos abertos, né? Reconhecermos a alteridade, reconhecermos a história de vida do outro, reconhecermos as dores, os sofrimentos do outro, assim como o nosso. É uma maneira de nós nos humanizarmos, né? O que pode até parecer uma coisa esquisita, né? Falar que um ser humano precisa se humanizar, mas é isso mesmo, né? Porque nós vamos levados, né, por uma corrente de inconsciência tão grande na nossa sociedade, em que nós olhamos para um outro indivíduo, para um outro ser humano, né, e não o reconhecemos assim, né? Quantas vezes a gente não olha um morador de rua, né, uma pessoa, uma criança no farol, né, e nós, é o mendigo, né? É um nóia, né, um drogado que está ali na rua. Quer dizer, nós estigmatizamos, não somos capazes de olhar aquele indivíduo nos seus olhos e o reconhecê-lo como ser humano, né, que necessita de um mundo mais justo, de uma sociedade fraterna e igualitária, aqueles ideais lá da Revolução Francesa, e que representam valores perenes do espírito, que nós ainda continuamos fracassando miseravelmente nas nossas sociedades, né, e fazemos cumprir nessa criação de um mundo renovado, né, de um mundo mais justo. Não adianta nós olharmos para essas pessoas e entendermos, né, e apontando o dedo, né, com um pseudo conhecimento das leis espirituais, das leis de causa e efeito,
das leis de ação e reação, né, que também tanto falamos, né, e aprendemos na Umbanda, né, e falarmos, não, esses indivíduos estão ali porque precisam passar por aquilo, porque estão ali, porque estão pagando, porque foram ricos e não souberam aproveitar a sua riqueza na sua encarnação passada e agora estão ali na miséria, né? Isso, o sofrimento, pelo sofrimento, não faz ninguém se melhorar. Ele não tira ninguém de uma condição de dor para uma condição de felicidade, de crescimento. É a mensagem de esperança, a consolação, o processo educativo, o processo humanitário que faz com que esses indivíduos possam se libertar, né, e crescer, tendo referenciais positivos que os façam crescer diante das oportunidades que a vida possa lhes dar, né? Sabendo abraçar, sabendo aproveitar esses momentos. Então, nossa postura como religiosos deve partir desse princípio, de olharmos o indivíduo, né, como um ser humano. Né? O princípio da caridade é esse, uma virtude tão necessária, né, para o nosso crescimento. A caridade pressupõe uma atitude de empatia, de saber me colocar no lugar do outro, para entender a dimensão do seu sofrimento, né, e das suas necessidades. Não é? A compaixão também é uma irmã, né, que anda aí de mãos dadas à caridade. Né? A compaixão sendo o sentimento que mobiliza o indivíduo à ação caritativa. E tudo isso, sabermos cultivar esses sentimentos, esses valores dentro de nós, fazem com que nós tenhamos a oportunidade de crescermos espiritualmente. De nada não adianta nós abraçarmos uma senda religiosa, uma senda espiritual, termos iniciações, obrigações, uma série de conhecimentos que são fechados dentro do templo religioso que nós estamos, se nós não conseguimos tratar bem uma pessoa que está ao nosso redor, né? Uma pessoa que nós reconhecemos em condição de fragilidade social. Então, aquela pessoa no nosso trabalho lá e que é encarregada de fazer um trabalho mais humilde, né? Um trabalho da faxina, e a gente vai lá e não dá nenhum bom dia para essa pessoa, trata mal, fala mal do trabalho dela, faz queixas aos superiores por causa de uma falha que a gente identificou ali e não percebe o tamanho da dimensão que isso pode causar de problema na vida daquele indivíduo que depende daquele salário que é pequeno, né, que é bastante limitado até se comparado ao nosso. Se o nosso de certa forma, para a gente já é limitado, já não é muitas vezes suficiente para cumprir com as necessidades que nós temos e com aquilo que a gente gostaria de ter na nossa vida, que dirá aquele indivíduo que está numa situação ainda mais humilde, não é? E nós muitas vezes de maneira irrefletida, pela nossa boca cruel, pelas nossas palavras desmedidas, vamos lá e tecemos críticas, né, e falamos mal, e muitas vezes provocamos um infortúnio na vida daquele indivíduo, né? Não percebemos o tamanho da extensão que os nossos atos podem ter pela maledicência, né? Por esse vício moral tão lamentável que nós carregamos ainda na nossa vida, né? E que atravanca o crescimento nosso espiritual, mesmo sendo religiosos, né? E o que é curioso, né? As feridas emocionais, feridas espirituais que nós causamos em nós, que estamos na senda religiosa quando nós cometemos esses tipos de, vamos dizer assim, delitos, de quedas morais, de falhas espirituais, são ainda mais graves. Porque, como diria Jesus, a quem mais for dado, mais será pedido. Não é? Então nós temos o conhecimento do tamanho do malefício, né, que a palavra desordenada, dita na hora inapropriada, dita sob uma emoção descontrolada, né? O tamanho da extensão e dos prejuízos que elas podem ter, que essa palavra maldita, né, literalmente, né, dita de maneira errada, né, pode trazer como impacto, né, a vida não só nossa, como a dos nossos semelhantes, não é? Queremos a todo preço, muitas vezes, satisfazer os nossos desejos, né? Só que nós comportamos uma visão muitas vezes limitada, tacanha da realidade da vida, né? Principalmente no que se refere ao entendimento da vida, da jornada do outro. Por isso que nos cabe muitas vezes o silêncio, o não julgamento, né?
conforme Jesus nos ensinou, né? As religiões orientais falam tanto isso, né? Observar sem julgar, não é? A postura de compaixão depende disso. A caridade que tanto falamos, né? Na nossa religião depende dessa postura de não julgamento, não é? Porque a partir do momento que eu entro em contato com uma necessidade do outro e eu julgo, eu estou também bloqueando as minhas disposições interiores para ajudar, para servir como um veículo, né, de alívio, de consolação e de esperança para aquele indivíduo, não é? Mesmo que aquele indivíduo esteja equivocado naquilo que ele está pedindo, né? Mesmo que ele também não esteja, às vezes até por conta do seu sofrimento, entendendo de maneira mais ampla e mais profunda, né, o aprendizado, qual é a realidade daquilo que ele deve estar passando, mas ainda assim eu não consigo, quando eu me bloqueio, né, quando eu crio esse tipo de disposição que me leva a um antagonismo em relação àquele indivíduo, né, ainda assim eu não consigo servir a ele como uma referência. Então, a evolução espiritual, ela depende desse trabalho que nós temos com o outro. Ela depende muito daquilo que nós podemos fazer em relação à humanidade, à comunidade que nós pertencemos, né, à nossa família, né, tratando bem, criando bem os nossos filhos, né, fazendo do nosso lar um lar de paz. Não é um lar cheio de coisas, né, de dinheiro, de posses, não é isso. É um lar maduro, né, é fazer com que os nossos filhos nos vejam crescendo, formando uma família, sendo pais maduros, que sabem, né, para onde estão conduzindo a família, né? Quais são os valores que nós somos capazes de transmitir, né? Tudo isso faz com que nós cresçamos espiritualmente. São essas ações do nosso dia a dia, quando nós conseguimos postergar a nossa ação no mal, né, que surge. Nós somos visitados por sentimentos negativos, obviamente, por pensamentos, por sugestões, né, mas nós sabermos comandar, passar por esses sentimentos, por esses pensamentos, sem agir nessa negatividade, sem agir no mal, faz com que nós possamos aos poucos, né, ir dominando as nossas forças interiores, conduzindo de maneira cada vez mais ampla e mais vigorosa a nossa vontade, para que o nosso mundo interior, nós, né, o nosso eu superior, né, o espírito que somos e que está aqui encarnado, se manifestando pela personalidade que nós temos hoje, possa se tornar cada vez mais forte, mais decidido na jornada espiritual, no caminho de encontro ao Deus, para que nós possamos aí sim conseguir modificar os panoramas do mundo onde nós estamos, né? Nós temos que fazer esse trabalho primeiro conosco, né? Para depois podermos também ampliar e servirmos, né, como luzes, né, no mundo espiritual, né? Para sermos tidos como um referencial, né? Aqueles que também estão, né, vão à nossa retaguarda, né? Em busca também desse encontro com o divino, né? Assim como existem aqueles que já nos precederam, né, e estão lá servindo de referenciais para nós hoje, como os nossos guias, nossos caboclos, pretos velhos, crianças, né, como nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, né, e tantos outros avatares, grandes iluminados aí, mestres, né, que nós temos como referencial nesse crescimento, nessa jornada, né, de busca do crescimento espiritual e desse encontro com Deus, né, que nós tanto ansiamos, né? Então, que nós possamos pensar a respeito do nosso processo de transformação espiritual, do nosso processo de crescimento nessa jornada interior. Que essas breves palavras possam servir também hoje como mais um tema aí de reflexão por parte dos nossos irmãos, né? E no próximo episódio vamos continuar falando aí um pouco nessa linha aí do crescimento, né, interior, da proposta
religiosa da Umbanda, né? No que ela vem nos trazendo, né? Nos dando recursos, né, para esse crescimento. E no próximo episódio nós vamos falar um pouquinho sobre a devoção e como ela funciona, né? Como ela contribui aí na nossa experiência religiosa para o nosso crescimento. Estejamos todos com Deus. Nesse dia 27 de novembro, dia de Nossa Senhora das Graças, que ela possa também nos estender aí o seu manto de luz, que todos os amigos que nos ouvem possam receber a sua paz, a sua bênção, da Nossa Senhora Oxum, e que estejamos todos em paz. Saravá.